Bom dia, começa agora o InfoMoney na Bolsa, nessa quarta-feira, dia 11 de maio. Hoje, pregão especial por conta da sessão da votação do impeachment no Senado. O InfoMoney, por conta disso, também está fazendo uma cobertura especial. Já vou pedir para a nossa produção colocar no chat para vocês o link do acompanhamento ao vivo que a gente está fazendo dessa sessão no Senado hoje. A gente vai acompanhar a sessão durante todo o dia e a gente também vai ter aqui uma programação especial. A gente vai trazer alguns convidados durante a tarde, a partir das 5 horas. A gente vai abrir umas entrevistas ao vivo aqui no InfoMoney. Entre os convidados, a gente vai trazer o Heleno Torres, que é jurista e professor da USP. Também vamos trazer a Esther Solano, que é professora da Unifesp, cientista social. No segundo bloco desse programa, a gente vai convidar o cientista político Carlos Mello e também o economista-chefe da Gard Investimentos, o Daniel Wicks, para comentar um pouco sobre o cenário político e econômico com essa possível transição de governo. De olho na pauta política da sessão do Senado, ontem também a gente fez uma matéria para quem tiver interesse, eu também vou pedir para soltar no chat para vocês, falando como encarar esse pregão do dia da votação do impeachment. Esse pregão histórico para muitos investidores. A gente fez uma matéria com a opinião de alguns analistas e tá bem bacana a matéria, a gente vai soltar no link para vocês aí. E sobre a aguardada votação de hoje, o Renan Calheiros, presidente do Senado, deu uma entrevista a jornalistas agora, pouco antes da gente iniciar o programa aqui, comentando que teria a intenção de encerrar a sessão de hoje às 22 horas. Mas vale lembrar que a sessão teve início às 9 horas, a votação deve começar por volta das 19 horas, só que a sessão contará com 65 senadores inscritos para falar, cada um deles terão 15 minutos. Se realmente transcorrer esse script, a sessão deve se prolongar além dessas 22 horas que o Renan disse que espera encerrá-la. Na pauta também de hoje, por conta da votação do impeachment, movimentos já se preparam para manifestar na Avenida Paulista em apoio ao pedido de impeachment. Está aguardada manifestação a partir das 16 horas na Avenida Paulista, com telões exibindo a sessão na frente do Fiesp. E seguindo aqui na pauta, manchetes do Valor Econômico destacaram que o economista-chefe do Itaú Unibanco, o Ilan Goldfan, é quase certo como presidente do Banco Central no possível governo do vice Michel Temer. Sobre a votação de hoje, devemos ficar atentos que a oposição acredita que o número de senadores pró-impeachment pode chegar a mais de 54 votos. Se realmente emplacar esse número na sessão de hoje, já seria o suficiente para afastar a Dilma definitivamente do Planalto, passado 180 dias que ela ficaria afastada. Lembrando que na segunda fase, agora é preciso maioria, e ou 41 senadores, na segunda fase serão necessários 2/3 dos senadores da casa. Nessa fase, o governo, na prática, teria que garantir apenas esse 1/3 de senadores de não votos contra Dilma, ou que rejeitem o impeachment, ou se abstenham de votar, ou se ausentem da sessão do impeachment. Os jornais de hoje apontam no placar 50 votos favoráveis ao pedido de impeachment. E nos bastidores, o que se comenta é que a Dilma tem agido como se esperasse uma reviravolta no pedido de impeachment, como se essas expectativas pudessem sofrer algum tipo de revés. Dilma e seus seguidores mais fiéis
continuam agindo publicamente como se esperasse uma reviravolta hoje. No íntimo, eles já preparam uma mudança no Palácio do Planalto. Ontem saiu notícia de que a Dilma decidiu não descer a rampa do Palácio do Planalto caso realmente ocorra essa aprovação do impeachment. O Lula e seus assessores teriam orientado a presidente a não descer a rampa para evitar uma cena que eles acreditam que fosse constrangedora para a presidente. Ela sairia pela porta central do palácio. E nos bastidores também fica aqui a questão de que a Dilma estaria à espera de que nesses 180 dias que ela estaria afastada pudesse ocorrer algum revés nesse cenário pró-impeachment. O que eles acreditam, tem 3 pontos aqui que merece destaque, seria um fracasso do governo do vice Michel Temer nesse período que a Dilma pudesse ser afastada e implementar as medidas que vêm sendo apontadas pelo mercado para tentar retomar a economia. Um segundo ponto seria o movimento das forças sociais, que continuariam na rua agindo contra o impeachment. E o terceiro ponto, que vem em destaque, é que ontem o advogado-geral da União, o José Eduardo Cardoso, teria anunciado que encontrou uma brecha jurídica para barrar o impeachment. Na terça-feira, o Cardoso entrou com mais uma representação no STF, tentando anular o processo. E também nas costas do Temer, agora nessa possibilidade de transição do governo, o Diretório Municipal do PT de Goiás pediu, entre outras coisas, que o vice-presidente Michel Temer se abstenha de praticar o ato de anunciar, de nomear ministros de Estado durante o afastamento temporário de Dilma. Outra ação que está no STF pede a anulação do processo de impeachment e terá como relator o ministro Teori Zavascki. Bom, seguindo nos destaques políticos, saindo agora um pouco da sessão do impeachment, também fica em destaque notícias sobre a Odebrecht, a delação premiada do Marcelo Odebrecht. Ele poderia pesar a mão contra a Dilma Rousseff na sua delação, que está em negociação no Ministério Público Federal. Marcelo Odebrecht poderia detalhar, inclusive, encontros e conversas que teve com a presidente da República. Vale lembrar que durante o final de semana foi divulgado que na negociação da delação premiada, o Marcelo Odebrecht informou que a presidente atuou para soltá-lo da prisão com a nomeação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro. Bom, vamos fazer uma pausa agora no noticiário político. Vamos só fazer uma atualização do Ibovespa, já mostrava alta nessa manhã, agora é 10 horas e 16 minutos. O índice subindo 1,3% a 53.742 pontos, seguindo a mesma toada de ontem, marcou uma forte alta no pregão da véspera, fechou na máxima 4% de alta. Hoje, entre as maiores altas do índice, a gente vê as ações da CEMIG, Uzi Minas e BR Malls subindo mais de 3%. Na ponta oposta, a gente tem os papéis do Pão de Açúcar caindo 4%, CETIP mostrando uma leve queda de 0,05%. Entre as empresas voltada a commodities, o dia hoje foi de alta para o minério de ferro e alta também para os preços do petróleo. A gente vê lá fora o preço do petróleo subindo mais de 0,5% nessa manhã. Nos destaques da Bolsa, eu vou mencionar um relatório do Credit Suisse dessa manhã, comentando sobre a BRF. Ontem a ação subiu 7%, depois de notícia de que a Thyssen estaria interessada em ativos da companhia aqui no Brasil. Credit Suisse fez uma nota sobre a empresa e disse que segue cauteloso com o papel no curto prazo e acredita que há um potencial de queda devido a um risco que a companhia
tem pela frente. Eles citam aqui as 3 principais razões para seguir com cautela nos papéis. A primeira seria o preço dos grãos, que representam 35% do custo total da empresa, que subiram significativamente e devem seguir pressionando a companhia. O segundo ponto é o aumento no preço do mercado doméstico, que deve afetar a demanda negativamente. E o terceiro ponto, preço de exportações de aves está muito baixo. Parece que tem um excesso de oferta de aves no mercado global, especialmente por causa dos Estados Unidos, que aumentou a oferta. São os pontos destacados pelo banco para seguir cauteloso com a ação da BRF. No radar também, ontem a Fitch rebaixou algumas empresas brasileiras, entre elas a Petrobras, teve seu rating cortado de BB+, para BB, seguindo a toada do corte da nota brasileira na semana passada. A Eletrobras também teve sua nota de crédito de longo prazo cortada de BB para BB- com perspectiva negativa. A Fitch rebaixou também as companhias Cielo, Comgás, Localiza e Taesa. Todas tiveram um rating cortado. Nos destaques também de hoje, segue a temporada de balanço de resultados. Tivemos números da CCR, a empresa mostrou um lucro líquido de cerca de 250 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Itaú BBA comentou o resultado, disse que espera reação neutra, resultado operacional em linhas, exceto pelo resultado líquido, que superou em 22% as projeções dos analistas. Restock também divulgou resultado na mesma toada das varejistas que tem reportado balanço nos últimos dias, mostrou um resultado ainda bem enfraquecido por conta do cenário doméstico. A Restock, dona da Lelis Blanc e John John, fechou o primeiro trimestre com um prejuízo líquido de 24 milhões de reais, ante um lucro de 15 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Itaú BBA comentou os resultados nessa manhã, disse que os números foram negativos, com desempenho pior do que o esperado na mesma loja, no segmento mesmas lojas, considera lojas abertas há mais de um ano, e EBITDA como resultado dos obstáculos de execução. Resultados de curto prazo estarão pressionados por conta da execução falha da companhia. Cyrela também reportou balanço, encerrou o primeiro trimestre com um lucro líquido de 61 milhões de reais, queda de 39% sobre o mesmo período de 2015. A receita líquida da companhia ficou em 811 milhões de reais de janeiro a março, queda de 21,7%. E fechando os destaques corporativos, a gente teve também revisão de recomendação de algumas ações. O Santander elevou Copasa de manutenção para compra, elevou também o preço-alvo da ação de R$ 18,58 para R$ 26,91. Raia Drogasil teve recomendação elevada para compra pelo HSBC. Vamos só fazer uma rápida atualização do Ibovespa. Agora subindo 1,1%, 10 horas e 21 minutos. Na maior alta do índice, as ações da CEMIG subindo 3% nessa manhã. Bom, a gente fica aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Acompanhem o nosso especial InfoMoney hoje. E lembrando também que amanhã a gente vai fazer um especial do dia seguinte da votação do impeachment aqui no InfoMoney. Então, às 9h30, a gente vai iniciar um programa especial. Não vai ter reunião matinal, nem o InfoMoney na Bolsa. Por conta desse especial, vão estar aqui o estrategista-chefe da XP, o Celson Plácido, o cientista político da Tendências Consultorias, Rafael Cortez, e o gestor da Eleven Financial, o Adeodato Neto, estarão aqui para comentar o cenário pós-votação do impeachment, amanhã às 9h30 aqui no InfoMoney. E sigam acompanhando a nossa programação ao vivo hoje, durante toda essa quarta-feira. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney e desejo a todos uma ótima quarta-feira. Até mais.